Nós convidamos a Josi para vir aqui conhecer a igreja, para nos abençoar. Nós conhecemos a Josi há alguns meses atrás em Marília, e nós estávamos em um local, aqui Pedro, falamos alguma coisa e ouvimos algumas pessoas falarem. E a Josi falou um pouco da vida dela em poucos minutos, mas aqueles poucos minutos foi capaz de nos impactar com o testemunho dela, daquilo que Deus tem feito na vida dela. É tremendo. Ela não tem muito tempo, ela tem 1 hora para falar. É pouco para ela falar tudo que Deus fez na vida dela. Mas fique atento. Coração, a mente, a alma e o espírito aqui nesse santuário, porque Deus vai operar milagres, com certeza nós seremos abençoados nesta manhã. Que Deus te abençoe. Aí você pode fazer o louvor, tudo que for. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito aqui nessa manhã. Já estamos sentindo a graça de Cristo nesse lugar. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui adentrou, porque eu tenho certeza que o Senhor Deus tem uma palavra para a sua vida, para a minha vida. Eu trago a saudação ali do meu esposo, que também é meu pastor, José Aleixo. Ele saudou os irmãos, hoje ele estava ali em trabalho, mas nós estamos aqui com a saudação da nossa igreja também de Marília, Manancial de Esperança. E eu quero agradecer muito a vida dos pastores por ter nos convidado para estar aqui, uma casa linda, abençoada. Já senti a graça de Deus, vontade de mergulhar ali, ficar ali no chão, adorando na hora desse louvor maravilhoso. Louvado seja Deus por esse momento. Você está feliz? Porque se você ainda não está muito feliz, até o final desse culto, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai encher você de alegria. Em nome de Jesus. Aqui embaixo. Os meninos seus, se quiser acompanhar também, tá? Tá ligado? Som. Eu quero começar aqui, nessa manhã, com uma das armas que Deus deu para mim, no processo que eu vivi, a minha vida toda com Deus. Para quem não me conhece, eu sou Josi Maximiano, sou convertida há 25 anos, e dentro desse tempo, Deus me deu algumas armas espirituais para combater no meio das minhas guerras, e o louvor foi uma delas. E nessa manhã, eu queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero te louvar pela tua doce presença que já está nessa casa. A Bíblia diz: onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está no meio deles. Que nessa hora, Senhor Deus, o nosso coração possa estar, Senhor Deus, sendo dilatado para recebermos, Senhor, as revelações que vêm do teu trono para o nosso coração. Enche-nos, Senhor. Enche-nos. Enche-nos, Jesus. Toca em nós. Flua, Senhor, nessa hora. Quebra as cadeias, os grilhões, tudo que não provém do Senhor. Ouço tua voz me chamando pra ir mais fundo, pra ir mais fundo. Quem tá preparado? Sinto aqui dentro um convite ao novo
tu revelas teus segredos para os que te temem. Revela-se a mim, revela-se a mim. E quanto mais te tenho, mais eu mudo o mundo. Então revela-se a mim, e eu irei ao teu encontro, irei ao teu encontro. Eu sou teu, eu sou teu, e eu irei ao teu encontro, irei ao teu encontro. Eu sou teu, eu sou teu. Ouço tua voz me chamando pra ir mais fundo. É pra todos, pra ir mais fundo. Sinto aqui dentro um convite a um novo nível de intimidade. Aleluia. Eu sei que tu revelas teus segredos para os que te temem. Revela-se a mim, revela-se a mim. E quanto mais te tenho, mais eu mudo o mundo. Então revela-se a mim, e eu irei ao teu encontro, irei ao teu encontro. Eu sou teu, diga isso pra ele. Eu sou teu, e eu irei ao teu encontro, irei ao teu encontro. Eu sou teu, eu sou teu, e eu irei ao teu encontro. Eu sou teu, eu sou teu, e eu irei ao teu encontro, irei ao teu encontro. Eu sou teu, eu sou teu. Eu quero amar o que tu amas, quero olhar com os teus olhos, enche-me de ti. Eu quero amar o que tu amas, quero olhar com os teus olhos, enche-me de ti. E eu irei ao teu encontro. Quero ver aqueles que querem ir nessa manhã. Você pode glorificá-lo e entrar por suas portas com hinos e louvores. Ele abriu o caminho, ele é Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Aleluia, aleluia, aleluia. E nessa intensidade toda que nós estamos aqui nessa manhã, eu quero louvar a Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor tem nos chamado para esse tempo, para ministrar cura às pessoas.
Mas um ponto que marcou desde o momento que o Senhor Jesus me chamou foi a vontade de estar no encontro com Ele. Estar no encontro é o melhor lugar da terra. Eu quero ler Êxodo capítulo 15, versículo 26. Apenas a parte C do verso. Vamos ler inteiro. E disse o Senhor, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade, diga comigo, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Diga comigo, eu sou o Senhor que te sara. Amém? Queridos, eu vou começar aqui contando um pouquinho do meu testemunho. Como o pastor falou, é algo que é uma vida, né? E nós começamos ali na infância num contexto social muito difícil. Meu pai, construtor, minha mãe, costureira, de uma família que batalhava bastante para trazer o alimento para dentro de casa. Eu sou a mais nova de 3 irmãos. Eu sou a caçula e tenho mais 2 irmãos mais velhos do que eu. E nós, ali na cidade de São Paulo, nós passamos por grandes dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, dificuldades materiais, dificuldades nos estudos. Em todos os tipos de dificuldades a nossa família estava inserida. Mas meu pai sempre muito batalhador, sempre tentando trazer o melhor para a família, ele sempre muito focado nas coisas. Ele conquista muitas coisas e perde. Com a mesma intensidade que ele conquista, ele perdia. Na mesma proporção que ele conquistava, ele também perdia. E nós passamos essa oscilação quase que a infância inteira. E nós não tínhamos muita atenção ali dos pais, porque os pais não tinham muito tempo para dar carinho para os filhos, para estar perto, mas eles sempre mantinham o cuidado da casa, não deixava faltar, e o básico pelo menos a gente tinha. E dentro disso tudo, minha mãe sempre foi uma pessoa que buscou as religiões. Ela tinha uma sede dentro dela de resolver os problemas dela. E nisso ela foi nos inserindo ali em benzimento, em mesa branca, em espiritismo e todo tipo de feitiçaria que vocês imaginarem e trabalhos. Minha mãe estava inserida e ela levava a gente até esses locais para receber esse tipo de ministrações e nada mudava. Era sempre um sacrifício sendo dado e nada transformava a nossa família. Era sempre muita guerra, muita briga. Ali na adolescência, nós já começamos a entrar em muitas dificuldades entre meus irmãos e meus pais. E nós sofremos porque a desunião começou a fazer parte do nosso contexto. E dentro desse inteirinho, nós saímos da cidade de São Paulo. Meu pai veio para a cidade de Paraguaçu Paulista. E lá, o meu pai foi perdendo as coisas que ele tinha, o pouco que ele tinha em São Paulo. Quando chegou em Paraguaçu Paulista, ele injetou tudo numa casa só. E ali, a casa não ficou sem reboco, não terminou. E o meu pai foi ficando desanimado. Um homem que era muito ativo, que buscava muito as coisas. De repente, o meu pai foi ficando mais quieto, mais parado. E nós, nessa busca toda, minha mãe sempre trabalhando, eu entrei no esporte e eu comecei a buscar algo que me preenchesse, porque havia um vazio muito grande dentro do meu coração. Aos 11 anos de idade, a minha avó era da Congregação Cristã do Brasil. E ela me levou numa oração e a irmã
que orou falou, me levou, ela me levou junto. E essa irmã falou assim: eu vejo uma luz muito grande na vida dessa menina. Deus tem uma grande obra na vida dela. E Deus vai usá-la com poder. Mas eu ouvi aquilo e não entendia. Porque eu entendia das coisas que a minha mãe buscava, não da Bíblia Sagrada, das coisas da eternidade. E dentro desse contexto, eu comecei a fazer do esporte o meu Deus. E nisso, meu pai, ele era bastante ciumento, e ele não deixava a gente ter muitas amizades, e eu fiquei com a frustração do meu pai não deixar eu seguir no esporte, e aquilo, meu irmão acabou se envolvendo com más companhias, e ele acabou sendo preso. E ele ficou preso 2 anos e 7 meses, eu tinha 16 anos. Aquilo foi um baque para nossa família, porque apesar de estarmos todos passando por dificuldades, se ver separado foi um grande choque para nossa vida, para nossa família. E dentro desse contexto, ele aceita Jesus lá dentro da prisão. Minha mãe aqui fora também é tocada pelo Espírito Santo, porque dentro de Paraguaçu Paulista, minha mãe começou a visitar a Presbiteriana Renovada. E ela começou a ir nos cultos. E ela olhava para mim e falava assim: vamos na igreja. Eu falei: o que eu vou fazer lá? Eu não quero nem saber de igreja. Eu gosto é de jogar meu basquete. E nisso, queridos, ela foi indo para os cultos. Um belo dia ela falou assim: vamos com a mãe. Eu estou cansada de ir sozinha, vamos me acompanhar. E eu fui. Nesse dia, eu ouvi aquele pastor pregando, aquele louvor cantando, mas eu estava em outra dimensão. Pode acontecer com alguns aqui hoje. Você parece que está em outro lugar, você não está prestando atenção em nada que está acontecendo ali. De repente subiu uma irmã, pegou o violão e ela começou a cantar um louvor. E ela disse assim, e no trecho do louvor falava assim: somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Que família? A minha estava destruída, separada. Quando cantou esse trecho, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. No final falava assim: eu preciso de ti, querido irmão. E os irmãos começaram a sair, abraçar uns aos outros. Irmãos, quando eu vi, eu estava chorando. E para quebrantar um adolescente é de Jesus mesmo. Um adolescente chorar tem que ser Jesus. E eu comecei a chorar. Aquele louvor como se explodisse dentro da minha alma. Eu disse: por que eu tentava enxugar as lágrimas? Falei: mas por que eu estou chorando? E aquele louvor fazia aquelas lágrimas fluírem. Era o Espírito Santo. No outro dia, eu voltei numa das congregações. E eu comecei a ouvir a palavra. Tinha uma missionária pregando. E ela disse assim: ó, eu vou fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus, depois ela ter pregado, dado o testemunho dela, que foi muito dolorido para ela, né, naquele contexto. E ela fez o apelo. E estava todo mundo lá. Quando eu vi, eu estava no meio, assim, como se fosse o irmão ali na quarta fileira. Eu já estava aqui na frente, chorando. Foi um ímpeto do Espírito. Eu quis aquela coisa que me fez tão bem. E a partir daquele momento, a missionária foi usada por Deus. Ela veio até mim e uma voz ecoou, dizendo assim: filha. Aquele filho acendeu minha alma, porque há muito tempo meu pai não me chamava de filha. E por ele ser muito ocupado com as coisas dele, a gente não tinha um contexto de paternidade muito bem formado dentro de nós. A partir de hoje, eu nunca mais vou te deixar sozinho. Eu tenho uma grande obra na sua vida. E se repetiu a profecia.
E dentro disso, queridos, com um mês que eu estava na igreja, eu comecei a ver aquelas irmãs cheias do poder, falando em línguas, cheias da unção. Eu falei, uau, o que é isso? Eu quero. Tinha os jovens da igreja, eles estavam focados em outras coisas. Eu comecei a andar com as irmãs na época, o círculo de oração. Eu quero andar com essas mulheres aí, cheias do poder, porque os jovens, eles estavam com outros papos. E eu queria Deus, porque esses papos eu já tinha lá fora, na escola, no basquete, em tudo. Então eu queria aquele negócio novo que eu tinha sentido no meu coração. E ali eu comecei a andar com elas, um mês de convertida, e eu comecei a jejuar, nem sabia o que era jejum. Já comecei com jejum de 7 dias, só com líquido. Caí desmaiada no banheiro. Minha mãe não soube disso esses dias, quando eu estava contando o testemunho. Mas eu queria Deus, eu queria a presença, eu queria o encontro. Eu queria que Ele se manifestasse em mim, eu queria conhecê-lo. E passado um mês que eu estava na igreja, sem receber o batismo nas águas, o Espírito Santo me batizou com seu Espírito de umas conferências que teve. Eu fui queimada pelo fogo do Espírito. E aquilo, irmãos, acendeu a minha alma. E logo em seguida o Senhor foi trazendo outros dons. Dons de profecia, dons de revelação. O Senhor foi trazendo dons de cura. O Senhor foi trazendo, eu fui buscando com intensidade. E dentro desse contexto, minha família sai de Paraguaçu Paulista e vem para Marília. Eu comecei a congregar nas igrejas daqui e sempre muito intensa. Sempre passando horas no quarto com Deus. Sempre priorizando o devocional, a leitura bíblica, o tempo com Deus de oração. Eu ficava no quarto horas com a minha Bíblia, porque era o bem mais precioso que eu tinha e tenho. E dentro desse contexto, eu conheci o homem mais lindo do mundo. Eu tinha 18 anos. E ali nós oramos, nós noivamos e nos casamos. Eu já tinha 21 anos. Dentro desse contexto todo, nós fomos passando algumas batalhas ministeriais. Aí o inverso da luta era outro. Por causa da intensidade, eu recebia muitas incompreensões. Por que usa ela dessa forma? Porque ela quer se parecer, ela quer ser melhor que todo mundo. Então, esses tipos de conflitos dentro, eu fui aprendendo a conviver e a passar. Porque quando Deus tem algo na vida de alguém, muitas vezes a incompreensão vem dentro de casa, vem no contexto familiar, vem no meio, muitas vezes de algumas igrejas são assim, infelizmente. E nós passamos muitas lutas ministeriais. Dentro desse tempo, eu fiquei 10 anos me dedicando apenas à obra de Deus. Eu servi como missionária. E eu fazia obra, dirigia culto, andava a pé no sol quente, 40 minutos para chegar no templo. E estava lá, e orava, expulsava demônio, e ia fazer visita. E ajudava no que eu podia. 10 anos. Aos 27 o Senhor fala comigo. Vai estudar. Eu falei, mas como, Senhor? Eu já estou há tanto tempo sem estudar. Estuda. Aí eu estudei 4 meses, prestei o vestibular na FATEC e passei. Fui para fazer tecnologia em alimentos. Quando eu me formo em tecnologia em alimentos, com o projeto de ir embora para São Paulo, que era meu sonho era voltar para São Paulo. Num belo dia, eu fui fazer uns exames. Me formei em agosto de 2012. Dezembro de 2012, eu fui fazer uns exames. E quando eu cheguei na médica, eu falei para ela assim, eu fiz um exame de toque e eu percebi um
parecia um pedregulho, um grãozinho de feijão do lado do seio direito. E eu falei para ela, eu percebi isso. Ela fez o exame, ela falou, a doutora já tinha tido câncer de mama. Aí ela ficou meio assustada e ela falou assim, viu, vamos pedir uns exames. Pedi os exames, fiz os exames. Ela falou assim, ó, deu uma coisinha aqui, mas eu vou te mandar para o meu especialista. Aí ela ligou do consultório, no outro dia eu estava na sala do especialista. Ele olhou e falou assim, não, você é muito jovem, 30 anos. Você é muito jovem para ter alguma anomalia. Vamos fazer a ressonância e os exames mais aprofundados, mas tenho certeza que não é nada. Queridos, 4 meses depois, ramificou na mama e eu perdi a mama direita. Eu fui acometida por um carcinoma ductal infiltrante de grau 3. E é metástase. Ele se espalha pelo corpo. E quando eu tive aquela sensação, e eu disse assim, Deus, e agora? Eu tenho 30 anos. O que eu vou fazer? Eu estava com planos para ir embora. Irmãos, o Senhor falou comigo para eu não temer, porque eu já estava curada. Como assim? Mas está aqui, vai desaparecer e todo mundo vai fazer cirurgia e todo mundo, não vai precisar, Deus vai entrar. Irmãos, 4 meses depois eu estava na mesa de cirurgia, começando uma sessão intensa de quimioterapia. Foram 8 químios de 3 tipos de químio a cada sessão. É aquela que bomba o cabelo, aquela que vai tirando você vai engordando, enfim. Na primeira químio, o cabelo bombou. E aí, um dia eu estava ruim, deitada no quarto. O Espírito Santo falou assim para mim, eu estou muito feliz com você. Eu falei, Deus, eu não estou muito agradável que você está feliz comigo. Ele disse assim, olha, eu estou feliz porque desde o dia que você entrou nesse processo, você não tem deixado de buscar minha presença e você não tem deixado de glorificar o meu nome. Por isso você já está curada. Passei os 8 meses, fizemos a cirurgia. Aí fez toda a parte de plástica, tudo. Nós passamos por esse processo difícil, que é sentir a morte chegando. Uma manhã, eu estava deitada na cama. Eu vi no meu espírito, eu deitada. A quimioterapia te deixa muito ruim fisicamente. Entrou um espírito maligno dentro do quarto e eu deitada. E aí o Senhor falou assim para mim, repreende. Eu falei, o que, Deus, uma hora dessa? Aí eu olhei, o Senhor me mostrou um demônio todo raquítico vindo em direção a mim. Aquele dia, irmãos, eu estava com vontade de ir embora para a eternidade. Eu estava tão ruim que eu queria dissolver no colchão e desaparecer, ir embora. E aí o Senhor falou para mim, olha aí, é o espírito da morte, manda ele embora. Eu deitada na cama, eu ergui a mão e falei assim, em nome de Jesus, vai embora, sai. Voltei a dormir. E o espírito maligno foi embora. Não tive mais vontade de desaparecer naquele dia. Porque às vezes a gente percebe alguns sentimentos e a gente age de acordo com eles. Mas pode ser alguma influência maligna e a gente precisa ter discernimento para perceber as coisas que estão à nossa volta. Às vezes não é a pessoa, às vezes é alguém usando a pessoa. E aí você combate na carne, você perde a oportunidade de vencer uma batalha. E dentro desse processo eu fui passando e acabou 1 ano e 8 meses, 2 cirurgias. O câncer deu uma trégua. Nós passamos um tempo de quase 2 anos tranquila. Nesses 2 anos eu fui fazer teologia.
e meu esposo também tinha iniciado na teologia. E nós estávamos fazendo a obra de Deus, e eu falei, agora vai começar, né? Agora eu vou fazer a obra do Senhor e vou pregar, vai começar. O Espírito, eu orando, falei, eu quero ganhar alma, Senhor, eu quero ganhar alma, eu quero sair das 4 paredes. Deus falou assim para mim, vai estudar. O Senhor está de brincadeira, de novo? Estudar? Vai fazer faculdade. Você não quer ganhar alma? Pega essa chave. Você que está aí no contexto de faculdade. Eu falei, sim, eu quero ganhar alma. Vai fazer algum curso? Eu falei, tá bom, eu vou fazer administração, que eu acho que é um curso agradável e vai me atender. Só que aos 16 anos eu tinha falado para Deus que eu queria fazer engenharia. E eu tinha esquecido. Quando chegou lá para fazer o vestibular, eu fui preencher a ficha, ele falou assim, administração não, engenharia. Eu falei, não, engenharia tem muito cálculo, eu vou aqui na administração. Administração não, engenharia. Eu falei, tá bom, eu não vou te resistir. Passei no vestibular, comecei a estudar, 2017. 3 meses depois, eu estou fazendo um periódico de 6 em 6 meses no doutor, o especialista lá. Amados, apareceu uma feridinha na pele. E eu falei pro doutor, doutor, eu tô com uma feridinha na minha pele. Ele falou assim, examinou, falou assim, vamos fazer a biópsia, vamos fazer os exames. Irmãos, câncer. O câncer de mama curou, câncer de pele. Eu tive câncer de linfoderme. Para quem não sabe, é aquela teia que cobre o músculo. Ou seja, na linfo, pode escapar para qualquer lugar. Quem é da área da saúde aqui pode falar melhor que eu. E ali, eu falei, doutor, e aí, vamos fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, nós passamos, e eu fazendo engenharia e passando pelo câncer de novo. Dentro desse processo, eu tive que me afastar por 3 meses para poder me recuperar da cirurgia. Quando eu voltei em agosto de 2018, com uma bateria de quimioterapia que não dava certo, que eu tinha ataque anafilático e que nada, eu fiquei por quase 2 meses tentando fazer vários tipos de quimio, o meu corpo não aceitava mais. Queridos, quando foi em agosto, eu voltei para a faculdade ruim. Meu cabelo tinha várias entradas, eu estava com o cabelo bem fino. E eu voltei naquele aspecto, 25 quilos mais fortinha do meu peso. E eu voltei naquele contexto. Quando eu cheguei na sala, as pessoas olhavam assim, nem sentava perto. E eu comecei a estudar. E eu falava assim para os meus grupos, viu, vocês vão estudar? Que física 1, 2, 3 e 4. Matemática 1, 2, 3 e 4. Cálculo 1, 2, 3 e 4. Álgebra. Geometria analítica. Era só cálculo. Eu deitada na cama, eu estudava e dormia. Levantava com o caderno do lado, estudava, fazia cálculos às vezes de 6 páginas. Agora, como se a químio deixa a tua mente toda turbada? Você não consegue concentrar. E eu fazendo ali a faculdade, e na aula eu chegava e falava para os meus grupos. A gente teve uma prova de física que eu não me esqueço. Era mais difícil, que ninguém conseguia nota. Quando eu cheguei nesse dia da prova, eu tinha falado para o meu grupo, vocês vão se reunir para orar? Ou para orar não, para estudar? Elas falavam, a gente vai ver. E ninguém me falou nada. Eu estudei sozinha, mas quando eu cheguei lá, elas estavam no canto da sala estudando. As 5 meninas. E aí eu olhei aquilo,
com a mochila nas costas, eu voltei para trás e fui pro banheiro. Fechei a tampa do banheiro, do vaso, sentei e comecei a chorar. E eu chorei, falei, Deus, eles me rejeitam aqui dentro. Eu só queria um grupo para me estudar comigo. O Senhor está vendo a dificuldade que eu estou passando? Aí, amados, uma voz entrou dentro daquele local e falou assim comigo: filha, eu sou teu grupo, levanta e vai fazer tua prova. Eu sou teu grupo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu entrei na sala, sentei na cadeira e eu comecei a fazer a prova, uma das mais difíceis do período. E eu ouvi assim, lembra aquela fórmula que você estudou? Aqui, porque é assim em física, se você erra uma fórmula, você erra o cálculo inteiro, e às vezes você tem 4, 5 fórmulas no mesmo exercício, né? E ele falava, agora você põe essa fórmula, e eu fui fazendo a prova inteira, valia 7,8 a prova, eu tirei 7,4, para vocês terem uma ideia. Nesse período eu orava, falava, Deus, deixa eu parar, porque eu já sou formada, eu não preciso mais de outra faculdade, deixa eu parar. E ele falava assim, continue. Era a voz de Deus, continue. E eu me via na tribuna, fazendo a oratória da turma, de beca e acho que é o chapéu, né? Não sei como chama. E eu estava na tribuna, e toda vez que eu falava, a Deus, deixa eu não quero mais, deixa eu parar. E ele me mostrava essa cena e falava, continue. Eu quero só abrir um parênteses aqui para dizer para você que às vezes Deus dá uma foto do seu futuro e você não acredita. É demais para mim isso. Não, é Deus que quer te levar lá. E você precisa crer que você vai lá com Ele. E nós começamos ali a persistir. No final de 2018, o médico chega para mim e fala assim, ó, não está resolvendo nenhum tratamento. Você ainda tem um nódulo, já tinha feito outra cirurgia, já estava na segunda para a terceira. E ele falou assim, ó, você não tem jeito. Tem um nódulo ainda no meio do tórax. E a gente tem que serrar o tórax para poder tirar o nódulo. Então não compensa. Nós vamos ter que tentar mesmo químio. Você vai tomar químio para o resto da sua vida. Eu saí dali e eu falei assim, olhei para minha mãe e falei, mãe, se juntar os períodos dá quase 5 anos de batalha dentro dessa doença. Chega. Se Deus quiser me levar, Ele vai me levar. E nesse inteirinho não parei de ir na igreja, não parei de orar pelas pessoas, não parei de pregar o evangelho careca, com peruca, com lenço, do jeito que dava eu pregava, porque eu queria falar dele, não importa o lugar. E eu olhei para minha mãe, falei, mãe, eu não vou mais. A minha mãe falou assim, filha, tudo bem. E eu fui para casa, e na oração eu falei assim, Deus, se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Eu não vejo a hora de ver sua face. Mas eu estou aqui. Se o Senhor quiser me curar. Eu já tinha feito tudo quanto é tipo de oração, tudo quanto é tipo de jejum, tudo quanto é tipo de intensidade de busca. Então, Senhor, o Senhor me venceu. Eu estou vencida pelo Senhor. Eu não tenho mais para onde ir. E eu não vou mais buscar isso. Os tratamentos internos já me descartaram, externos. Uma voz falou assim para mim, ora na sua cabeça, a cura virá através das suas mãos. Agora quem já estava cansado, eu acordava pela manhã, colocava a mão na minha cabeça e dizia assim, em nome de Jesus, eu estou curada. No outro dia, em nome de Jesus, eu estou curada. E comecei a declarar, o Senhor é o Senhor que me sara. Eu estou curada em nome de Jesus. Eu fui por 6 meses. As pessoas olhavam assim, a Josi, a qualquer momento nós vamos ter a notícia. Ela vai partir. Ela parou o tratamento. Não deu certo. E nós, nesse
processo todo não foi só a doença, foi a batalha financeira, meu marido sendo mandado embora do serviço. No serviço que ele ganhava mais, ele foi mandado embora. No que ele ganhava menos, ele ficou, que era o bico de R$1.000 por mês. Agora, como você faz tratamento com R$1.000? Mas ele tinha um plano de saúde. Você precisa comer, você precisa pagar as contas, você precisa se manter com R$1.000. Um belo dia, nós orando, eu falei para ele: Deus é o nosso sustento. Ele falou assim: amor, eu creio, mas o que eu vou fazer? Eu preciso arrumar outra coisa. E ele procurando e nada, irmãos. Não consegui ficar encostada no INSS. Era aquele negócio de cortar, faz 2 meses e corta, que vocês conhecem. E eu não consegui ficar recebendo benefício nessa época. Nós ficamos apenas com R$1.000. Uma irmã chegou em mim um dia, não sabiam das nossas finanças, ninguém sabia. Ela olhou para mim e falou assim: eu estava orando, Deus falou comigo, e eu vou dizimar na vida de vocês. Irmãos, ela falou: eu vou dar metade do meu dízimo, porque a outra metade eu conversei com a minha liderança, eu vou levar na igreja. Eu falei: deve ser R$200, né? Na hora que ela veio trazer o valor, era quase um salário mínimo. E ela falou: enquanto você estiver nesse processo, Deus falou assim: mantém eles, cuida deles. E Josi, até quando o médico falar você está curada, você pode contar que nós vamos te ajudar, eu vou te ajudar. Irmãos, eu tinha vontades assim, estava deitada às vezes depois das quimioterapia, e eu tinha pequenas vontades como: Deus, eu queria comer um bombom, eu gosto daquele ouro branco. Eu deitada assim: Deus, eu queria tanto comer um bombom ouro branco agora. Não que eu não tinha para ir lá comprar, mas de repente o cuidado de Deus era tão intenso, e é até hoje, que alguém me ligava do mercado e falava: Josi, estou aqui no mercado, você está com vontade de comer bombom ouro branco? Porque o Espírito Santo falou para mim: compra ouro branco e leva para ela, hoje ainda. Eu tinha vontade de comer bolo de cenoura com cobertura de chocolate, aquelas coisas, você entende, né? Daquelas vontades na gente, mulher sabe como que funciona. É um bolo diferente, é um negócio diferente. Irmão, chegava uma visita com a coisa que eu tinha pedido, que eu tinha pensado. Tinha coisa que eu nem tinha orado. Eu só falava: tô com vontade de comer isso. Chegava na minha casa. Um cuidado do Abba. E nesse inteirinho, quando eu deixei o tratamento e comecei a orar na minha cabeça, as pessoas falavam: você é doida, abandonar tratamento? Eu falava: eu tive direção divina. Não aconselho ninguém que não receba direção divina, porque eu acredito que a medicina, ela é a graça de Deus manifestada aos homens. Mas eu recebi algo especial da parte de Deus, e eu acredito que Ele falou comigo. E 6 meses depois, eu estudando, fazendo a faculdade, e o Espírito Santo falou assim para mim: vai no médico. Eu peguei, fui para oncologia, cheguei lá com os exames antigos, numa outra doutora. Ela olhou e falou assim: Josi, você deixou o tratamento há 6 meses, aqui está falando que você tem câncer. Você deve estar com metástase pelo corpo todo. Aí eu falei para a doutora: o que eu faço? Ela falou assim: você vai fazer o PET scan em Bauru. Fui para Bauru, irmãos, fiz o PET scan. E aí, eu não abri, todos os exames eu dava uma olhadinha. Esse eu não quis abrir, deixei no canto, porque já tinha tido 4 diagnósticos. E um dia eu estou dirigindo o carro na pista ali em Marília, entre os bairros. Uma presença entrou dentro do carro e disse assim para mim. Eu comecei a falar em línguas. Falei: Deus, que presença é essa? E aquela presença inundou o carro. E ele disse assim para mim: tempo de boas notícias. Eu olhei para os exames e um versículo ecoou dentro da minha alma e disse assim: e sob suas penas e debaixo de suas asas estareis seguro. Ele tinha mantido eu em segurança. Por todo aquele período eu estava
sob suas penas, debaixo das suas asas. Todo aquele processo de humilhação, de pessoas dizendo: você fez alguma coisa que desagradou a Deus, porque a tua luta é grande. E eu orava, eu falava: Jesus, o Senhor me conhece, eu te amo. Se há algo em mim que é algum caminho mau, me corrige, porque eu prefiro estar debaixo da sua correção do que estar na mão de Satanás, vivendo grandes coisas. Mas eu sei que o Senhor é o meu Deus, e o Senhor é que me sara. Quando eu levei os exames para ela, estava eu, meu esposo e minha mãe. Ela ficou uns 5 minutos analisando o exame antigo e o exame novo. Agora você imagine eu olhando ela naquele silêncio. Eu falei: doutora, por favor, o que é que tem nesse exame? Por favor, depois de quadro diagnóstico. Ela falou assim: Josi, assim, nesse exame antigo tá escrito que você tem câncer, mas nesse outro aqui eu não estou detectando nenhuma anomalia, não tem nada nesse exame, você está curada. Eu não esperava te dar essa notícia. Você está com diagnóstico de cura, desapareceu o nódulo, desapareceu a doença. Irmãos, eu comecei a chorar, olhei para o meu esposo, a alegria irradiou aquele consultório. E eu saí da sala dela, depois de tantos anos passando o tratamento. O que era ser curada depois de 5 anos? Eu não sabia mais. Mas a presença dele foi me conduzindo. E depois de ter passado por processo um dia estudando a palavra para pregar numa cidade, e eu comecei a olhar, porque a palavra falava sobre as provações que os santos têm passado em toda a terra, em 1 Pedro. E eu falei assim: nossa, mas como eu sou sofredora, eu sofri muito. E fiquei assim, na minha comiseração, autopiedade. Eu tive o meu momento. Eu comecei a falar assim: nossa, como você sofreu, filha. Você sofreu muito. E comecei a lembrar de tudo. A voz dele ecoou. Pá! Fique feliz, porque você é participante das aflições do meu filho. Saia dessa comiseração, porque lugar de comiseração não é lugar de crente. Eu levantei e fui pregar a palavra, nunca mais entrei nesse lugar. Passado todo esse processo, queridos, dessa visão da formatura, eu fui vencendo e recebi o diagnóstico entre esse período. Nesse período eu consegui um trabalho, fui trabalhar na indústria, exercer ali a parte da engenharia. Eu sou engenheira de produção. Eu fui exercer ali o treinamento dessa parte de engenharia, os estágios e assistências, tudo dentro da indústria. E lá foi a minha escola, porque um dos meus treinadores falava assim: você é burra, não vai aprender nada. Não sabe nada. Chegava na minha gerente e falava assim: não, pode mandar embora, muito lenta, não dá certo. Aí ele ficava difamando dentro da indústria e falou: Senhor, esse filho do filisteu, me ajuda. Tinha dias que eu sentava na cama e falava: eu não vou trabalhar, marido. Vai sim, vem cá chorar, em nome de Jesus, pai. Toca nela agora e leva ela para esse serviço que ela precisa trabalhar. Eu falava: não dei nem compaixão, vou ter que levantar aí. Chegava lá, irmãos, ia trabalhando. Do lugar da humilhação, implantei um projeto e o Senhor tirou da humilhação para a honra. Todos os gerentes da empresa começaram a falar do projeto e queriam implantar dentro das suas áreas. Nesse inteirinho, sofri um acidente de moto, fiquei 3 meses em casa. Quando eu voltei, o quadro de funcionário estava sendo reduzido, eu fui mandada embora. Finalizando a faculdade de 2021, isso. E ali eu sempre via eu na tribuna falando, e a voz: continua, vai firme, continua. Quando chegou no final de 2021, entregamos os trabalhos TCCs, passamos com louvores. Foi escolhido a pessoa que ia ficar de orador da turma e o juramentista. Escolheram os meninos lá da sala.
falei, o Senhor só me deu a visão porque o Senhor queria que eu chegasse lá, né? O Senhor me mostrou que eu ia me formar. Amém, Senhor, glória a Deus. Eu estava desempregada e me formando. Recebo uma ligação por volta de 20 de dezembro. O orador da turma, ele pega e diz assim: Josi, eu preciso falar com você. Eu sei que eu vou ser o orador da turma, mas tem uma voz que fala assim para mim: é ela, a oradora da turma, é a Josi. Dá o seu lugar para ela. Você foi escolhido, mas é ela. Eu vou, aonde eu vou, essa voz fica falando: eu não aguento mais, você vai ser a oradora da turma. Aí eu falei assim: mas você foi escolhido por votação. Eu falei assim: mas eu não aguento essa voz falando comigo toda vez, que é para deixar para ela, que é ela que tem que ser a vez dela. E aí, queridos, eu fiz todo o processo, o pessoal aceitou. Dia 20 de dezembro tinha 2 propostas de emprego em cima da mesa. Deus havia falado: você vai escolher porta de emprego para trabalhar, porque quem passa pelo processo e fica em obediência, depois tem direito de escolher a bênção. Dia 20 de janeiro de 2022, eu estava com 2 propostas de emprego, uma para home office na área de TI e outra para trabalhar na área de melhoria contínua numa empresa em Bauru, que é uma indústria de combustível. E eu estava na hora da formatura, na frente da tribuna, fazendo a oratória da turma. O que ele havia mostrado há 5 anos atrás estava se cumprindo aquele dia. A porta de emprego, as bênçãos que se achegaram, tudo isso foi através de uma palavra: você já está curada. E nesse inteirinho o Senhor foi curando todas as áreas. Área financeira, foi curando área ministerial, foi curando saúde, foi curando partes do casamento que precisava de ajuste. O Senhor foi curando. E hoje, queridos, para a glória de Deus, eu tenho pregado o evangelho em muitas cidades, em muitos lugares, contado o que Deus tem feito através da palavra, ministrado o evangelho. Meu esposo, hoje, ele é pastor e nós estamos à frente de um ministério, trabalhando para Jesus, de um contexto de morte ao extraordinário, porque é isso que Deus faz. E eu sei que você está aqui nessa manhã, é apenas um trecho de algo que foi por alguns anos. Você tem a sua história, o seu contexto, o seu momento, as suas lutas, as suas guerras. Mas o que é que tem em comum entre nós? O Deus que nós servimos. O que há de comum entre nós? Crer na palavra de Deus. O que há de comum entre nós? Nós termos o mesmo destino, a herança eterna, que é estar junto com Cristo. Só que o que Jesus conquistou não foi apenas... Você crê? Quem crê aqui que é salvo? Quem crê que é salvo? Quem crê aqui que é curado? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque as pessoas pensam que para salvação estou salvo, mas para cura, seja feita a vontade de Deus. Mas Ele é o Senhor que nos sara. Você primeiro precisa tirar esse obstáculo. Porque se em algum momento eu tivesse dito assim, mas talvez o Senhor vai me curar. Mas eu acordava todos os dias declarando: eu estou curado em nome de Jesus. Estou curado em nome de Jesus. Então você precisa remover qualquer ponto de dúvida que há aí na sua mente. A Bíblia diz em Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou todas. Todas é o quê? É tudo.
sobre ele. E eu creio que nessa manhã, se você agir de acordo com a fé, que Jesus, na mesma proporção que ele te salva, ele também te cura, você vai sair daqui curado nessa manhã, ou liberto de qualquer situação que você esteja passando. Nós vamos passar pelo pastor agora, que vai ter um momento, e nós vamos fazer a oração